Como vocês sabem, nós trabalhamos nessa casa com evangelização infantil. E em julho tivemos a oportunidade de participar de um encontro de evangelizadores na cidade de Sacramento, no Triângulo Mineiro, aonde fomos buscar novas orientações para o nosso trabalho. E encontramos uma pessoa grandiosa, não poderíamos falar sobre evangelização sem falar dessa pessoa, desse espírito, que é Eurípides Bassanufo. Eurípides nasceu em Sacramento, é aluno do colégio, nasceu de uma família muito pobre, muito simples, e viveram com muita dificuldade, de uma família de 15 filhos, de 15 irmãos. E ele sempre teve preocupação com seus irmãos, em ajudar sua mãe. E assim que a sua mãe teve o primeiro filho, ela começou a desmaiar. E sempre desmaiava. E o padre não descobria, eles eram muito católicos, nem os médicos não descobriam o que a sua mãe tinha. Então ele estava sempre ao lado dela. E Eurípides cresce, ele é uma criança notável, muito inteligente, sempre preocupado com os pobres, com os necessitados. E ele, muito católico, a família ia todos os dias à missa. E um dia ele ouviu o sermão da montanha. E ele virou para o padre e falou: eu não entendo. Como pode, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, que Deus é esse? E o padre falou: não pergunta isso não, isso é mistério. E ele ficou com aquela dúvida, e foi se juntando outras dúvidas que ninguém respondia para ele. E ele sempre questionando, procurando saber. Então ele tem muita dificuldade, mas ele demonstra uma inteligência fora do comum. E ele ajuda os professores a dar aula para seus irmãos, ajuda todos os professores. Ele não tem facilidade com a matéria, ele tem com todas. Então, o pessoal do colégio sempre elogiou e sempre admirava aquela criança notável. Assim que ele fez 14 anos, o diretor chamou e falou com seu pai que não tinha mais nada para ensinar para ele naquela escola, que pudesse levar para que ele buscasse uma faculdade. O pai foi até o Rio de Janeiro e ele queria fazer medicina, negociaram que ele só viria em casa pegar algumas coisas, mas assim que ele chega, a mãe desmaia, ao saber que ele iria ficar no Rio de Janeiro, e ele resolve deixar tudo e ficar com a mãe, ficar com a família. Deixa esse trabalho, com a medicina e segue ao lado da família. Sai do colégio, vai ajudar o seu pai. Como guarda-livros, no escritório o pai tinha uma loja. Guarda-livros é contador, Ele ajuda os pais, muito bom nas contas. E em 1902, já com 22 anos, ele funda o colégio Liceu Sacramentano, onde passou a lecionar. Na mesma época, Eurípides participou da fundação do jornal semanal Gazeta de Sacramento, em que publicava artigos sobre economia, literatura, filosofia, estreando assim como jornalista. Ele fundou o colégio junto com outros professores. Ali mesmo, bem pequeno, numa casa ao lado da sua casa. E começou esse trabalho, grandioso. E também se destacou no jornal, escrevendo artigos para o jornal. Autodidata, adquiriu conhecimentos de medicina e direito, além de astronomia, filosofia, matemática, ciências físicas e naturais e literatura, mesmo sem ter cursado o ensino superior. Então, Eurípides estudava sozinho, tinha facilidade, Ele demonstrava que ele já conhecia isso tudo. Tornou-se líder em sua cidade por seu trabalho no magistério e na imprensa.
Sua popularidade o fez eleger-se vereador, em cujo mandato durante 6 anos beneficiou a população da sua cidade com luz e bondes elétricos, água encanada e cemitério público. Renunciou ao cargo por não concordar com a lei que favorecia apenas os mais abastados. Nessa ocasião, Barçanufo, ainda católico, era o presidente da Conferência de São Vicente de Paulo. Ele sempre esteve ao lado da igreja, gostava muito do padre, né, a família toda, mas sempre com as questões que não resolvidas. Aqui eu esqueci de falar, é 1880 que ele nasceu, então é muito, né, tem muito tempo, tinha muita dificuldade, então essas conquistas, né, para essa época eram grandiosas. O seu primeiro contato com a doutrina espírita ocorreu em 1903, por intermédio de seu tio, senhor Mariano, que além de explicar ao sobrinho os pontos básicos da doutrina, emprestou-lhe o livro, depois da morte de Leon Denis. Assim que ele soube que o tio estava com conhecimento da doutrina espírita, reunindo na fazenda, era uma fazenda bem próxima de Sacramento, eles estavam reunindo porque estava acontecendo a mesma coisa que aconteceu na Europa, aquelas batidas, aqueles barulhos estranhos, eles estavam conversando com os espíritos. E ele soube que o tio estava, né, sendo espírita, ele precisava ver o que era isso. E o tio então deu um livro para ele ler. Ele passou a noite toda lendo esse livro. E no outro dia ele procurou o tio dele, e nesse livro ele entendeu a reencarnação, e o porquê do Sermão da Montanha. Por que bem-aventurados os aflitos, os que sofrem, os que choram. E aí ele resolveu ir na reunião, na fazenda Santa Maria, onde eles reuniam, eram todos parentes. E ali ele pensou, eu quero uma resposta para minhas perguntas aqui. E ali ele viu que os parentes, pessoas simples, falavam poemas maravilhosos, que não tinha condição nenhuma deles falarem aquilo. Então, o São Vicente de Paulo manifestou, né, e falou lindo para ele. E que a partir daquele dia estaria ao lado dele, trabalhando junto com ele. Ele saiu dali totalmente mudado. Ele já era espírita. Era o caminho dele. Só que ele sabia que ia enfrentar dificuldades no seu colégio. O colégio era um sucesso, porque trabalhava com projetos com a natureza, trabalhava com projetos em que realçava os valores humanos. E Eurípides se encontra no livro Conceitos Filosóficos sobre a Vida e a Morte, que lhe parecem corretos, e encontra na reencarnação, nas energias, na responsabilidade de cada um, a causa para os desequilíbrios físicos, morais e sociais. Aí ele entende que Deus é justo, que nós passamos pelas lições que nós mesmos procuramos. Ocorreu então uma transformação em sua vida. Mudou-se da casa de seus pais e fundou o grupo espírita Esperança e Caridade, em 1905, onde, além de realizar reuniões mediúnicas e doutrinárias, também prestava auxílio aos mais necessitados. Foi médium inspirado, vidente, audiente, receitista, psicofônico, psicógrafo, de desdobramento e de bicorporeidade. Como médium receitista, psicografava prescrições do espírito Bezerra de Menezes. Então ele veio decidido, começaram as reuniões, e a cidade toda e até a família se pôs contra ele. Aí os alunos foram saindo do colégio, os pais foram tirando, né? A época, muito difícil nessa questão. E ele então fala, durante a sua reunião, né? Ele fala, coloca esse problema, como eu vou resolver? Aí um espírito vem e fala, manda uma mensagem. Meu filho, não preocupa. Troque o nome do colégio. Coloque Colégio Allan Kardec. E eu estarei do seu lado. E no final, assinado Maria, Mãe de Jesus. Em 1907, aí também coloque no currículo desse colégio o estudo sobre as leis divinas, né? E o Evangelho de Jesus, do meu filho, estude. E também
lições sobre astronomia. Em 1907, criou o primeiro educandário brasileiro com orientação espírita, o Colégio Allan Kardec, onde os alunos recebiam aulas de evangelho, moral cristã, e ainda instituiu um curso de astronomia, que hoje conta inclusive com laboratórios. Foi ainda diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. Além de exercer a direção do colégio, o próprio ministrava aulas de matemática, geometria, aritmética, trigonometria, ciências naturais, botânica, zoologia, geologia e paleontologia, português, francês, astronomia, inglês e castelhano. Pensa, né? Então, ele era sozinho para dar aula nesse colégio, que saíram muitos alunos, né? Os que ficaram, ele começou sem dificuldade. Ele dava todas as aulas. E era ao ar livre. E hoje, na escola que nós visitamos, hoje a escola funciona em outro lugar porque ela cresceu. Hoje funciona a Casa Espírita no prédio do Colégio Allan Kardec, que ele fundou. E tem as plaquinhas. Aqui ele dava aulas. Aqui ele atendia os doentes. Porque ele trabalhava, então, assumiu tudo e dava todas as aulas. E tocou a vida, sem medo. Bassanufo foi perseguido por parte do clero sob acusação de exercício ilegal da medicina em 1917, que acabou arquivado pelo juiz da comarca. A família hospedou um casal de médicos e com muitos livros. Ele pegou aqueles livros que ele sempre esteve ligado com a medicina. Leu, eram princípios da homeopatia. Ele apaixonou e montou a farmácia de manipulação de remédios homeopáticos. E começou a atender as pessoas. E ficou, até o final dos seus dias atendendo. Por isso é que ele respondeu, o processo por causa desse trabalho com a homeopatia. As farmácias, o Colégio Allan Kardec e o Grupo Espírita Esperança e Caridade foram apenas algumas das obras desse homem, que foi chamado o apóstolo do Triângulo Mineiro. Desencarnou aos 38 anos, vítima da gripe espanhola. E trabalhando até o último momento, atendendo seus doentes, que desde criança ele observava aqueles que precisavam, aqueles que sofriam, sempre atendendo, conversando e distribuindo o que ele tinha. Sempre. Então, esse trabalho de Eurípides, ele montou o grupo, Amor e Caridade. Então, eles reúnem todos os dias a Casa Espírita. Tem dia que é de manhã, à noite, todos os dias. O currículo é desse mesmo estilo, da escola que ele criou. Tem astronomia hoje, até com laboratório. A moral cristã. Então, é um colégio diferenciado, muito bonito, muito bem organizado mesmo. E o trabalho, o grupo espiritual de Eurípides lança a cada ano um livro para ser trabalhado no encontro, que divulga a evangelização do espírito. E esse livro foi desse ano, Um Novo Olhar para o Espírito. Que esse grupo vem buscando acordar as pessoas, como essa casa aqui também, todos os grupos que a gente conhece, do trabalho sério, espírita, faz esse trabalho, quem caminha com Jesus. Então, não foi outra coisa senão um chamado. Foram 500 pessoas que reuniu para falar sobre evangelização. Não fala-se mais em evangelização de crianças, porque não temos mais crianças, temos espíritos. Somos todos espíritos, espíritos adultos, já prontos para conhecer e já entender o que Jesus quer de nós. Então a mensagem, eu não poderia falar da mensagem sem falar do trabalho da pessoa que estava. Então, o alvorecer do milênio lança seus primeiros lampejos de luz, promovendo expressiva mudança nos pensamentos dos espíritos invigilantes e descuidados de suas aquisições morais.
O abuso às leis divinas tem gerado grandes dificuldades no processo evolutivo. O homem tem destruído cada vez mais as possibilidades de manter a vida em equilíbrio. Então, já houve a primeira revelação, já houve a segunda com Moisés, já houve a segunda revelação com Jesus, a terceira revelação, a doutrina espírita. E esses conhecimentos são o primeiro chamado da terceira revelação. A evangelização do Espírito. É urgente que nós sejamos bons, que nós aprendemos, né, a amar, que nós possamos ser verdadeiros, porque na verdade ainda roubamos, ainda matamos, ainda estamos, né, ainda não honramos nosso pai e nossa mãe. Então, que cada um possa refletir aonde estamos. Que caminhada é essa? Seguiremos para frente ou vamos ficar parados ou vamos deixar os outros passarem, né? Então, esse encontro nos levou a refletir. Chegou a hora, irmãos, de compreender o grande papel de Jesus, seus exemplos e seus ensinamentos. É tempo de se esforçar para que haja mudanças no comportamento mental de todos que desejam segui-lo. Não é possível crescer e evoluir sem refletir. O convite às grandes mudanças chega ao pensamento de todos. Cada um é convidado a pensar e a agir dentro de suas construções que movem a fé. Eu não posso mudar para o outro. Cada um muda a si mesmo. Eu posso fazer o meu melhor para que os outros à minha volta possam se espelhar em mim. É por isso que estamos em família, num grupo familiar adequado para nós, que nos convém. Se tem alguém que nos incomoda, tem alguém, né, no nosso grupo, é ali que devemos trabalhar. É ali que temos que investir. Jamais poderemos nos esquecer de que a lei vivenciada pelo Mestre foi a lei do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A hora é chegada. Por isso, torna-se necessário que os filhos dessa pátria compreendam a verdade como roteiro divino a ser cumprido. Então, nós já erramos muito em encarnações em diversas partes do planeta. Chegou uma hora que Jesus nos convidou. De tanto errarmos, ele nos convidou para participar desse projeto que é a pátria do Evangelho, que é o nosso Brasil. Então, estamos aqui para nos redimir, para que aproveitemos o tempo e não para passear, né? Distraídos que ficamos, deixamos que o tempo passe, só que ninguém sabe quanto tempo temos. Então, esse tempo agora, entrando o terceiro milênio, né, no início, é hora de refletir. O que queremos para nós? Será que a gente tem noção que temos um planejamento reencarnatório? Que ao vir para a Terra, o nosso mentor planejou e que a gente tem algo a fazer aqui. E será que estamos fazendo? E eu tenho certeza que o principal é amar. Então, se todo mundo está amando, tá bom, né? É o ideal que a gente esteja amando. Esse é o papel, esse é o trabalho. O milênio pede um novo olhar para o espírito imortal. Um olhar diferente para a consciência, para a vontade, procurando ativar a razão, para que o espírito dê o melhor direcionamento do pensamento, por meio de uma inteligência ativa, apoiada numa moral elevada. Então, temos que urgente buscar caminhar em cima de ensinamentos, né, de uma moral elevada, que nós possamos ser sérios, que nós possamos levar a sério essa oportunidade dessa encarnação. Ela é muito importante. Jesus colocou em nossas mãos muito trabalho. Nós estamos com Ele nesse projeto. Então aqui não estamos a passeio. Nós temos que chegar lá. É bom para nós, né? E Ele espera isso de nós, porque confiou
muitos espíritos já se redimiram aqui no Brasil. E nós também estamos aqui para isso. Através dessa mistura, né? Desse lugar maravilhoso. A evangelização de espíritos é o convite para efetuar na intimidade mental um novo movimento. Auxiliemos Jesus com o trabalho do bem, edificando na consciência o dever de amar e respeitar o nosso próximo. A hora passa e a verdade permanecerá nas mentes claras e fortes que não tiveram medo do trabalho a elas ofertadas. Que possamos aproveitar essa oportunidade grandiosa que muitos não tiveram. E a gente tem um presente em nossas mãos. Eduquemos como espíritos, estaremos juntos nesta sublime empreitada que o Senhor nos confiou. Sejamos todos a nova romagem do milênio que será implantado e desenvolvido, o mundo de regeneração e progresso. Jamais esqueçamos de que o programa é de Deus e o nosso comandante é Jesus. Então, com essas reflexões, esse encontro, e lá sempre tem, né, anualmente, é para que a gente possa refletir sobre o nosso papel como encarnado, que a gente tem uma missão pessoal e coletiva, que a gente tem um grande trabalho espírita, principalmente. A responsabilidade é enorme, porque temos o conhecimento em nossas mãos. Não temos mais, como Eurípides, dúvidas, nós sabemos a verdade. Só que muitas vezes não queremos estudar também. Estão todos aí. A verdade, a doutrina espírita tirou o véu. Não temos mais. Nós sabemos de tudo. Não tem mistério para nós. Então, nós temos que trabalhar a nosso favor.